Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai começar a falar de patologias do sistema circulatório. Patologias mais comuns, só para adiantar para vocês, a doença que mais mata hoje no Brasil e no mundo são doenças relacionadas ao sistema circulatório. Tá? Então a gente tem ali as mais comuns: hipertensão, acidente vascular encefálico, aterosclerose e arterioesclerose. Tá? E também as hemorragias, que a gente vai acabar falando um pouquinho mais na semana que vem. Bom, mas antes de começar a falar das patologias, eu preciso entender o que é o sistema circulatório, que é um sistema onde a gente faz o transporte não só de oxigênio, mas também de hormônios. Nós temos as hemácias que vão ajudar nessa respiração celular, tanto no transporte quanto na captação do monóxido de carbono, né? E também elas vão ser úteis aí para o sistema circulatório para ter as nossas células, tanto células da parte branca, que são as hemácias, quanto da parte vermelha, que são as hemácias, quanto da parte branca, que são os glóbulos brancos. Tá? No caso dos glóbulos brancos, a função deles é defender o nosso corpo de doenças, né? Além de tudo isso, o sangue também, o sistema circulatório transporta sangue que regula aí a nossa homeostasia corporal, estabiliza o pH e mantém a homeostase do nosso organismo, ou seja, o equilíbrio do nosso organismo. Tá? Aqui a gente está vendo o coração, né? Aqui o arco aórtico, veia cava superior, a aurícula esquerda, né? E aqui a gente tem o ventrículo direito, seio carotídeo, né? Aqui é a conformação do nosso coração, tá? Então aqui, e o coração, só para não poder esquecer, ele é irrigado pelas nossas coronárias, tá? Então as coronárias são essas artérias que passam aqui e que irrigam o nosso coração, tá? Quando a pessoa infarta, ela tem obstrução dessas artérias coronárias. Consequentemente, se for um infarto, né, uma obstrução muito grande, o indivíduo vem a falecer. Tá? Aqui nós temos as veias pulmonares aqui, né? A aorta, veia cava superior, aurícula esquerda e aurícula direita. Aqui a gente tem o septo intraventricular, ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Isso aqui quando a gente abre o coração e vê por dentro. Perceba que ele tem aqui essa camada de músculo aqui, né? Internamente. Nós temos no coração duas bombas distintas, uma que bombeia sangue para o pulmão e a outra que bombeia o sangue para o corpo. A gente chama de pequena e grande circulação. Pequena circulação bombeia o sangue para o pulmão, grande circulação bombeia o sangue para o corpo, no caso aí a artéria aórtica. Tá? A função de circulação, a função do coração é ajudar na circulação do sangue para o corpo. Então ele vai fazer o quê? O movimento de impulsionar esse sangue. Então quando ele ejeta o sangue, quando ele contrai, ele está ejetando o sangue para o resto do corpo. Nós temos no coração 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. O que a gente precisa saber? Sístole. A sístole seria a primeira fase, onde você vai ter ali a contração isovolumétrica do coração. E a segunda fase é chamada de ejeção, quando o sangue ele vai para o restante do corpo. Então, quando ele manda sangue para o restante do corpo, isso é chamado de sístole. Contração isovolumétrica, quando ele vai se encher para poder, na segunda fase, ejetar esse sangue. Na diástole, a gente tem a primeira fase, que é o relaxamento isovolumétrico, e a segunda, no caso, pulha, fechamento das válvulas semilunares, e a 2, enchimento ventricular. Então, quando ele tem o relaxamento isovolumétrico, ele vai também ter nesse processo aí o enchimento ventricular, tá? Sistema circulatório. No sistema circulatório, o sangue vai circular por todo o corpo, né? E essa circulação é feita através de vasos sanguíneos. Então, esses tubos, né, são chamados de vasos sanguíneos, que podem ser artérias, veias e veias capilares. Veias capilares, elas são mais superficiais, tá? E o coração é o principal órgão do sistema circulatório, que funciona como uma bomba. Impulsiona e empurra o sangue, tá, para o restante do corpo. Então, mantém o corpo em movimento. Tá? No adulto, a gente pode dizer que a circulação, em média, é de 70 vezes por minuto. Mas,
a gente sabe, né, que a gente pode chamar o indivíduo com o batimento normal de 60 a 70. Abaixo de 60 é bradicardia e acima de 100, desculpa, de 60 a 100. Abaixo de 60 é bradicardia, acima de 100, taquicardia. Tá? Então, a gente tem uma média aí de 70 batimentos por minuto. Né? No sistema circulatório, vão acontecer o quê? Passagens sucessivas de sangue para as artérias. Né? E essa passagem, quando o sangue passa pelas artérias, dá a sensação que o coração está batendo. Tum, tum, tum. Aí, quando você pega o pulso, é isso que você sente. É a passagem do sangue, conforme o coração bombeia, pelas artérias. O sistema circulatório é formado pelo coração, nesse caso é o órgão principal, e pelos vasos sanguíneos. Então, o órgão principal do nosso sistema circulatório é o nosso coração. O que vem a ser o coração, então? Órgão muscular oco que se localiza no meio do peito, sobre o osso externo, ligeiramente deslocado para a esquerda. Tá? Em uma pessoa adulta tem um tamanho aproximado de um punho fechado. Isso aqui, ó, tá? Esse coraçãozinho nosso é assim, viu, gente? Tá? E pesa mais ou menos 400 gramas. Tá? Então, você pega um punho fechado, mais ou menos é o tamanho do coração. É claro que em alguns casos ele pode estar aumentado. Então, quando é que ele vai estar aumentado? Ele pode estar aumentado no indivíduo que tem ali insuficiência cardíaca congestiva. Ele vai desenvolver uma cardiomegalia. Quase não vinha a palavra, hein? Então, ele vai desenvolver aí uma cardiomegalia. Então, ele tem uma insuficiência cardíaca congestiva que pode desenvolver uma cardiomegalia. Se ele crescer demais, ele fica incapaz de bombear sangue. E aí tem que fazer um transplante. Então, a maioria dos casos de transplante de coração são porque o coração ficou muito grande e já não consegue bombear com a mesma eficiência. Aqui, como eu já mostrei para vocês, são as artérias, né, que irrigam o coração, a aorta, a artéria pulmonar, aqui do lado, né? Veia pulmonar aqui, né? Válvula aórtica. As artérias. Quem são as artérias? As artérias têm um tecido elástico, né? Com ramificação. A artéria é bastante elástica, tá? Quando você envelhece, ela vai perdendo essa elasticidade, ela vai ficando mais endurecida, ela vai calcificando. E esse processo de calcificação de artérias é chamado de arterioesclerose, tá? As artérias também transformam a ejeção pulsátil do sangue pelo coração em fluxo constante. E nesse caso eles vão atingir o quê? As arteríolas. Quem são arteríolas? São artérias menores. Tá? Também as artérias conduzem sangue dos ventrículos às respectivas redes microcirculatórias. Por exemplo, na minha mão eu tenho pequenas arteríolas que irrigam aqui os meus dedos. Tá? Também as artérias amortecem as oscilações de fluxo sanguíneo gerado durante o ciclo cardíaco. Por exemplo, o indivíduo pode ter lá uma alteração elétrica no coração que eu não consigo identificar através do pulso, mas eu consigo identificar através do eletrocardiograma. Tá? E também são reservatórios de pressão. O que eles fazem? Armazenam energia para a distribuição do sangue. Então, também eles fazem isso. Então, como eu falei para vocês, vão levar oxigênio para as células. Tá? Arteríolas, como eu falei para vocês, são pequenos ramos finais das artérias. Então, eles vão lá desembocar nos meus dedinhos, nos meus pés. Tá? Válvulas de controle de lançamento de sangue para os capilares e forte parede muscular. Fecha e dilata, fecha e dilata. Tá? Capilares. São vasos mais finos ainda. Né? Efetuam trocas de líquidos, nutrientes e eletrólitos. Paredes finas e permeáveis e pequenas substâncias moleculares. Tá? Então, pequenos capilares são pequenos vasos muito fininhos que ficam no final, ficam próximos das arteríolas, desembocam nas arteríolas. Tá? Vênulas, né? Coletam o sangue dos capilares e anastomosam, gerando as veias. O que é anastomose? Elas se bifurcam, tá? Se dividem, formando as veias. Isso chama-se anastomose. Então, elas vão se dividindo aí, formando as veias. Tá? As veias são depósitos de sangue que tem uma baixa pressão, né? Por isso que a gente precisa medir, né? Mensurar ou verificar o pulso na artéria. Também é um sistema condutor de transporte do sangue dos tecidos para o coração, então ele volta, vai oxigenado via artéria e volta rico em monóxido de carbono
via veia. Esse processo de troca gasosa que acontece na respiração, a troca de sangue venoso por arterial, é chamado de hematose. Hematose é quando você tem a troca de sangue venoso para arterial, a gente chama de hematose. 60% do total das veias que a gente tem no nosso corpo estão nas veias e a gente tem as válvulas ou valvas nesse sistema que compõem as veias. Aqui a gente consegue ver a artéria, bem mais distendida do que a veia, né? A arteríola e capilares, pequenos vasinhos, tá? Aqui a vênula e aqui as veias, tá? E aqui mais ou menos o diâmetro delas, né? A aorta mais ou menos 25 milímetros, no caso aqui a artéria medial, né? Mais ou menos 4 e por aí vai. Aqui é uma foto para vocês entenderem aqui esse processo. A gente tem a aorta aqui, que vai se transformar em artérias, olha aqui, ela vai se bifurcando aqui, né? E aí vem as arteríolas e depois os capilares. Então veja que é uma ramificação, como uma árvore, tá? Então aqui vem a raiz e aqui vem o tronco, no caso as artérias, a arteríola os pequenos galhos e aqui os galinhos menores. E aqui a veia cava, né? Aqui as veias e aqui as vênulas, tá? Aqui é o sistema circulatório, né? Aqui a gente tem a artéria facial, carótida, artéria vertebral, né? Então aqui é o sistema circulatório, visto como se fosse, você pega um indivíduo aqui, coloca ele em pé e tira toda a musculatura, você vai tirar a gordura, né? E vai ficar esse esqueleto aqui de sistema venoso, tá? Aqui a artéria renal, a artéria abdominal, tá? Aqui é o coração, aqui a gente tem o nó sinoatrial, que é ele que vai mandar o comando do impulso elétrico para o resto do coração. É chamado de nó sinoatrial porque começa no átrio, tá? Então o impulso elétrico começa aqui e vem para o nó átrio ventricular, tá? Ele que comanda aqui. E aqui ele vai descer, tá? Passa pelo feixe de Rhys e vai descer até os ventrículos. O coração, o impulso elétrico do coração precisa fazer este percurso, tá? Então não tem para onde fugir, tá? Ele tem que fazer esse percurso aqui, ó. Sai daqui e vem para cá, até os ventrículos, tá? Esse é o caminho. Qualquer alteração do caminho do impulso elétrico, se for aqui nesse local, a gente vai ter um bloqueio atrial, ou bloqueio sinoatrial, tá? Então aqui, se você tem uma alteração nesse impulso, pode ser um bloqueio ou até mesmo um infarto, tá? Então a gente consegue identificar a localização do infarto devido a esse caminho aqui, ó. Se tiver alguma alteração nesse caminho aqui, eu sei que vai estar no ventrículo direito ou no ventrículo esquerdo, tá? Ou até mesmo no átrio, tá? Então é interessante na hora que a gente for falar sobre eletrocardiograma, que não vai ser aqui, vai ser lá na frente, quando vocês estiverem em eletro, vocês vão aprender que é daqui, né, que a gente consegue identificar pelo traçado eletrocardiográfico aonde está a lesão. Ou seja, começa aqui, se tiver uma lesão nesse nó sinoatrial, tem que colocar marca-passo. O nosso nó sinoatrial é nosso marca-passo fisiológico, tá? E como eu falei, né, nódulo sinoatrial ou nó sinoatrial é o nosso marca-passo, né, fisiológico, ele controla a frequência cardíaca, né, localiza-se perto da junção entre o átrio direito e a veia cava superior e é constituído de um aglomerado de células musculares especializadas, justamente para fazer esse impulso elétrico aí. Ele possui uma frequência rítmica mais rápida em relação às outras partes do coração e, por conta disso, os impulsos que ele origina vão se espalhar para os átrios e os ventrículos, estimulando essas áreas a se contraírem também, tá? De modo que o ritmo do nó sinoatrial se torna o ritmo de todo o coração. Por isso que é chamado de marca-passo, nosso marca-passo fisiológico, tá? Vou repetir. Uma alteração no nó sinoatrial, um defeito do nosso material vai obrigar que esse indivíduo faça ali o implante de marca-passo externo ou marca-passo interno, tá? Então, ele vai dar a frequência cardíaca, tá? Então, vai sair o impulso elétrico do nosso material e vai para o restante do coração. Qualquer alteração, tem um caminho para seguir, qualquer alteração que esse impulso elétrico tiver neste caminho, vai trazer uma alteração do ritmo cardíaco e
talvez no disco cardíaco, mas principalmente na condutividade elétrica, que dá para entender que muitas vezes esse coração pode ter, por exemplo, um infarto naquela área, né? Ou ele tem lá um bloqueio, então ele vai fazer um, né? Ele vai parar, você vai ver uma alteração no eletrocardiograma aí. Tá? Geralmente associada às ondas, tá? Quando a gente fala, por exemplo, a onda P está associada à alteração atrial, né? O complexo QRST ventricular. De novo, essa visão, né? Aqui, artéria até desembocar em capilares. E a veia até desembocar nas venas, nos vasos, né? Fatores que podem causar aumento da frequência cardíaca. Então, por exemplo, queda da pressão arterial, inspiração, excitação, raiva, dor, né? Hipóxia, redução da disponibilidade de oxigênio para as células do organismo, exercício, adrenalina e febre. Isso é muito importante, porque quando você vai verificar a pressão do paciente, você tem que saber isso, fazer uma associação, né? Então, o paciente, de repente, chega lá na UBS passando mal. Ah, eu acho que minha pressão está alta. Pergunta, tá? Passou nervoso? Tá com dor? Tá com bexiga cheia? Fez atividade física? Isso tudo tem que ser perguntado. Verifica a temperatura, tá? E a queda da pressão arterial também pode ser um fator que vai aumentar a frequência cardíaca. Por quê? Porque a pressão abaixa e o coração vai tentar o quê? Consequentemente, bater mais rápido para poder compensar isso aí. Fatores que vão diminuir a frequência cardíaca, né? Muitas vezes aumenta a pressão arterial porque aumenta a pressão no vaso, expiração e tristeza. Isso são os fatores que podem contribuir para essa alteração de valores pressóricos, ou de valores de frequência cardíaca, tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá? Semana que vem a gente vai continuar falando do sistema circulatório, aí presencial, tá? A gente vai falar sobre as principais patologias e a gente já entra ali. O que eu queria pedir para vocês é o seguinte, dê uma lidinha, né, no material que eu estou mandando para vocês do sistema circulatório, para a gente poder entender a patologia. Tem que entender o que é o sistema circulatório, tá? Dê uma lidinha lá no material e a gente depois vai começar a falar das doenças propriamente ditas. Um abraço a todos e um bom final de semana para vocês.